Você tem toda uma trajetória de pesquisa, anterior, né, à sua ida à floresta e Uhum. à Amazônia, onde, né, como você falou, você primeiro foi para Macapá em 2019 e aí em 2021 que você vai mesmo para a Amazônia, né, mas toda a sua trajetória acadêmica na filosofia, começou no direito, mas aí você vai para a filosofia, você estudou muito a obra e também a vida de Canguilhem, e depois você, para o seu doutorado, né, você também passa por Foucault, e todos os alunos, vamos dizer assim, de Canguilhem, né? E, o Canguilhem fala muito dessa, aí a questão da medicina, né? Uhum. E eu queria ver com você se há alguma, se você consegue traçar alguma relação de todas as pesquisas que você fez antes de chegar em Macapá e depois ir para a Amazônia, Uhum. se há e se você enxerga alguma relação de tudo que você pesquisou como NAP, né, como homem branco, na Sim. nossa ciência Uhum. ocidental europeia, com a ciência Yanomami. Bom, aí é a questão onde eu tô hoje, esse é o ponto que eu tô tentando articular nesse momento, né, da minha trajetória, é exatamente isso daí. O que eu diria, assim, sobre o Canguilhem, sobre o meu estudo pregresso, além do tema, do conteúdo, do tema, né, que eu posso tentar articular, foi bom eu ter estudado um autor, porque aí eu li a obra toda desse autor e de outros também, e fiz uma pesquisa sobre esse autor, e aí consegui, eh, não sei se consegui bem, mas tentei, né, investigar o processo de construção de uma obra, de um pensamento, né, que serve para outros pensamentos também, eu acho, né, que observando como é que era esse autor, esse filósofo francês, né, na sua juventude, o que ele estudou, como é que eram as referências dele, o que que era interessante, o que não é. Depois a parte das cartas, aquela parte que fica em volta, o que ele leu, né, como ele se comunicava e tal, a pessoa e tal, e depois ver a grande obra dele, como é que ele constrói, depois a difusão que ela tem nos outros pensadores, né. Então assim eu consegui verificar, o movimento do pensamento de um autor, né, de uma obra, em relação com outras obras relevantes. Aí quando a gente tenta construir uma outra obra, então, se eu for tentar construir um texto, um livro, todas essas coisas que eu aprendi lendo uma grande referência, né, eu posso usar para, né, ver, ó, aqui ele fez assim, aqui essas são as minhas referências, o que que eu deveria fazer se eu quiser uma obra assim, no caso dele, no meu caso aqui, né. Porque ele é um caso de um autor que começou estudando uma coisa e depois foi para a medicina, ele estudava o problema do valor na filosofia, é um tema clássico da filosofia, o que que é valor, né. Um tema bem teórico, né, assim, filosofia moral, e aí ele se abre para os estudos de medicina, vira médico, né. E aí começa a lidar com problemas concretos, que não são teóricos. O sofrimento, a morte, a dor, a cura, né. Depois, por Foucault, a loucura. Aí o Foucault foi estudar a questão da loucura, mas o Foucault não chegou a ser psicólogo clínico da loucura. Ele fez uma pesquisa teórica sobre a história do conceito, das concepções sobre loucura. O Canguilhem pôs a mão na massa, né, Tá. questão médica mesmo. Atuou, ainda que por um curto período. E depois atuou na guerra também, como militante de guerra, médico-tenente de um coletivo de resistência ao nazismo lá na França, né. Então viu amigos morrendo, viu sofrimento, viu coisas, né, como alguém que atuou concretamente nisso. Bom, a minha atuação concreta agora está sendo essa, assim, a minha abertura para o empírico, né, eu que também venho da filosofia, estudos teóricos, né, tem sido essa, né, ir para a floresta, ouvir, tentar aprender outras vivências e tudo mais. Aí qual é o outro passo, né? Bom, o Canguilhem fala sobre medicina. A grande ambição dele era, fazer uma reflexão crítica sobre, uma espécie de submissão que o corpo humano tem na cultura ocidental, né, a a uma compreensão do corpo como sendo só uma reação ao meio externo, como se o corpo fosse só reativo, né. Então não tem uma atividade no corpo,
ele chama de normatividade, que é o processo de instaurar normas, né, regras de vida. Para ele, todo organismo é uma normatividade, é um processo de instauração de uma nova norma no conjunto do universo, né? E a medicina nossa, ocidental, não é isso, é o contrário, né? Concebe o corpo como uma reação a estímulos externos. Tá com tal doença, então tem tal estímulo, tem que tirar esse estímulo, introduzir esse tratamento e aí o corpo vai responder de tal modo, né? É uma concepção submissa do corpo. E ele queria uma concepção do corpo autônoma, né? E não submissa ao meio. E aí ele faz isso dentro da cultura do Ocidente, né? Mostrando, enfim, como é que chegou a isso e tentando libertar a medicina ocidental disso, né? Aí o ponto que eu tô é assim, eu até já escrevi sobre isso, apresentei em Paris o ano passado. Concepções diversas de saúde. Não tem uma concepção única de saúde. Cada etnia tem a sua, né? Para o tucano é uma coisa, para o Yanomami é outra coisa, para o outro é outra coisa. O que é estar curado, né? Então são concepções de vida diferentes que, na minha visão, convergem com a crítica que o Canguilhem estava fazendo à medicina ocidental, né? Então esse é um ponto. Dá para chegar a uma convergência a partir desse ponto sobre o conceito de saúde, né? Mas aí tem que investigar cada etnia. Aí tem um trabalho empírico a ser feito, né? Que aí tem uma disciplina, uma subdisciplina da antropologia, que é a antropologia da saúde. Ah, tem? Tem os especialistas que são os antropólogos que se preocupam com o tema da saúde. Tá. Lá na Amazônia, já, por exemplo, tem uma francesa que já morreu, que era Dominique Bouchilier, que trabalhou anos com isso, com os Dessana primeiro, depois com outros povos do Alto Rio Negro. E o doutorado dela é qual é a concepção de saúde do povo Dessana, né? E aí ela fala, pro povo Dessana, não tem como tirar dos tratamentos toda a cosmologia deles, né? Tem outra, a Luísa Garnello, que atualmente é coordenadora do Programa de Saúde Coletiva da Fiocruz de Manaus. O doutorado dela é sobre os Baniwa, outra etnia, né? Concepção de saúde entre os Baniwa. As plantas medicinais, toda planta medicinal tem uma relação cosmológica, com o mito, com alguma coisa. Então, se eu tenho um desequilíbrio no corpo, não adianta só eu saber qual é fisiologicamente e aplicar o antídoto, a doença que vai reagir com o corpo. Eu tenho que entender qual é a razão mitológica, cosmológica daquele desequilíbrio e aí conciliar com a planta. E quem vai fazer isso é o xamã, que é o médico para a cultura banil. Então, cada uma tem a sua. E aí você entender a complexidade da Amazônia inteira como sistema entre diversas concepções de saúde, aí é um problema maior, né? Que aí chega numa coisa que eu estou tentando chamar de amazonologia, que é a compreensão da Amazônia, né? Uma concepção científica da Amazônia como um processo de conhecimento, a própria Amazônia, toda essa enorme relação complexa, né? Entre a floresta, né? A biodiversidade, mas também a sociodiversidade, as etnias, as línguas, as cosmologias e tudo. Aí o Canguilhem pode ajudar a pensar a historicidade disso, né? Que é um outro tema que eu venho tentando também pesquisar, que é assim, durante os últimos 5 séculos, o pensamento ocidental sobre a Amazônia foi mudando. Tem uma continuidade, mas tem mudanças também, né? Aí tem um curso que eu vou dar esse semestre, e que vai me ajudar, espero, a preparar um capítulo, se eu for pensar numa obra, num livro, né, sobre essa questão, que são essas etapas históricas de construção do pensamento sobre a Amazônia no começo da colonização, séculos 16 e 17, lendo os autores dessa época, né? E aí, o que eles falavam sobre a Amazônia? Muito diferente do que se fala hoje, os europeus, né? Então, historicizar essa produção desse conhecimento. Depois, no 18 para o 19, aí vai ter um aprofundamento, né, do colonialismo, porque até então era uma espécie de curiosidade, tinha exploração e tudo, mas não era sistemática. A exploração sistemática das colônias é no 18 para o 19 que acontece. Então aí o indígena, o nativo, a natureza, a floresta, tudo passa a ser objeto de pura expoliação, né, de extermínio dos povos nativos, porque existe uma concepção de que eles são o outro da civilização europeia, né, do pensamento, do lógico, racional, como se eles fossem totalmente desumanizados, né?
Mas no começo não era assim, no começo era uma curiosidade, depois veio a expansão colonial. E aí depois tem um último giro, no século XIX para o XX, que daí surge a antropologia como ciência, né? Quando a antropologia surge como ciência, aí o nativo passa a ser objeto de um novo interesse e saber, né? Que não é mais o outro absoluto do branco. Ele é uma espécie de infância do branco. Então agora é interessante estudá-lo para saber o que o branco teria sido antes de se civilizar, né? E aí surge essa ciência colonial no começo e que no processo da sua história, hoje, está vivendo uma inversão, que é esse é o momento atual que nós estamos, porque os próprios indígenas estão reivindicando o título de doutor na antropologia, né? E aí, quando tem essa inversão, aí é uma coisa que eu ousaria chamar de virada autoetnográfica da antropologia, né? Que é onde está o Davi Copenau, onde estão esses 3 que acabaram de se formar mestres, os outros dessa turma, e é um exercício que está acontecendo em outros lugares também, né? Ah, é? É um movimento... Tem um movimento internacional de indígenas, os Maori da Nova Zelândia, né, os povos do Canadá que estão acessando a universidade, no México, em outros países da América Latina. Está havendo um movimento, né, de Mas é curioso, ressignificação. porque esse conceito de que eles são animais ainda é muito presente, né? Ainda está muito Sim. colado na cabeça Sim, do povo sim. ocidental, porque o Davi Copenau ele fala para você uma outra frase: nós somos seres humanos, não somos animal. Uhum. Fomos criados para usar a terra. Né? Aí, claro, aquele conceito de terra deles que é completamente diferente, né? Com todo esse tudo que a gente comentou aqui antes. Mas essa visão de que o povo indígena é um animal ainda é muito presente, né? Sim. E muito interessante. Então quer dizer que teremos... Esse é minha, né, o canguilhem na Amazônia, é isso. Não é bem o canguilhem ele, né? Claro. É uma tradição, é pensar historicamente os conceitos e Mas tudo. toda essa trajetória que o Caio, pesquisador, né, percorreu aí Isso. ao longo dos 20 anos, né, já. Que eu estudo canguilhem, deixa eu lembrar aqui quando eu comecei, uns 10 anos, 2015 mais ou menos, né?